Olá, seja bem-vindo ao Como é que Escreve. Eu sou Elaine e estou aqui para trazer mais uma história para você. Hoje nós vamos ouvir Codinome Fantasmas, de E.N. Falco. E esse audiobook será dividido em duas partes. Você está na primeira parte. Essa é a segunda de 3 histórias que está no livro Crônicas do Poder, e eu vou deixar aqui embaixo o endereço da editora, caso você queira dar uma olhadinha, conferir como é que é esse livro no impresso ou e-book. E agora, pegue a sua pipoca, relaxe no sofá, deixe seu like, se não se inscreveu no canal, inscreva-se e bora lá, vamos para a história. Codinome Fantasmas, primeira parte. Prólogo. A frase era repetida por muitos e sempre com ares de profecia. No futuro você não terá nada e será feliz. A primeira parte da pretensa profecia chegou rápido. Em curto período de tempo, mais e mais pessoas estão endividadas, perdendo suas economias, os bens e a liberdade, catapultados para um mundo distópico que parece emergir da ficção. Já a feliz promessa, que encerra a frase profética, previsivelmente jamais chegou para a maioria da população. Provável fosse apenas uma licença poética da mente maligna por trás desse experimento caótico, ou alguma piada interna de mau gosto, da qual apenas as cabeças coroadas conseguiriam rir. O primeiro encontro. Capítulo 1. Há pessoas que nascem bafejadas pela sorte, ele pensa, enquanto olha entusiasmada a Agnes, vestida em trajes de época, anunciando a próxima atração. Ele nem deveria estar aqui. Acha esses encontros fúteis, ridículos, uma perda de tempo e dinheiro. Mas a mãe insistiu e ele acabou concordando. O sorriso falso mal esconde irritação. Isolou-se sentado em uma poltrona próxima à janela, de onde observa com desprazer como a mãe parece feliz nesse ambiente falso. Aqui, nenhum vestígio do silêncio tenso que ela manteve no jornal formal, que ele mesmo organizou para comemorar a sua recente promoção a juiz titular. Sob aplausos, Agnes se afasta do piano e cede lugar à cantora lírica que irá solar a área de Violeta, a obra cativa entre as 10 canções mais populares dos saraus vitorianos. Antes de sentar na poltrona estofada, Agnes confere com orgulho mais um evento que prossegue com sucesso. Nesta noite, há quase 30 pessoas usufruindo boa música e poesia, todos paramentados com os elaborados trajes temáticos do fim de século. Em mesas estrategicamente colocadas, licores e petiscos são servidos em louça finamente decorada. Nas varandas, homens de colete e cartola formam grupos pequenos, fumando tranquilos seus charutos e cachimbos. Mas ela ignora o homem que a observa de longe, próximo à janela. Agnes sabe que o filho de sua amiga não se sente à vontade no evento, mas ela é o tipo de pessoa que há muito já aprendeu a ignorar aqueles que não partilham de seus interesses. Capítulo 2. Desde muito pequeno, Gael soube que um destino de glória e poder o aguardava. Sentia como se fosse um direito de nascença, e nem sua origem humilde ou as dificuldades encontradas no caminho jamais fizeram com que duvidasse, por minuto que fosse, que chegaria em seu objetivo. Ele cresceu em mediano conforto. Seu pai, um funcionário público sem grandes ambições, era completamente apaixonado pela esposa, uma professora de piano com a cabeça cheia de sonhos. Na casa simples, não faltava música, livros de romance, aventuras, ficção científica. E toda semana o casal reservava pelo menos uma noite para ir ao cinema, saíam de mãos dadas como fossem eternos namorados. Apesar dos recursos escassos, a vida não era ruim.
Mas Gael tinha uma opinião diferente. Ainda que respeitasse os pais e jamais os confrontasse com suas próprias opiniões, para ele, a rotina suave da família era uma expressão de mediocridade, muito aquém das suas necessidades. Como os vilões das histórias infantis, que leu com abundância, Gael também queria ser respeitado, temido, ter poder e muito, muito dinheiro. A adolescência, cheia de confusões e algumas brigas, foi o tempo de treinar o seu poder de liderança. Por algum tempo acalentou a ideia de se tornar político e ainda pensava nisso quando entrou para a faculdade de Direito e logo se misturou ao pessoal do diretório. Mas com as aulas e as discussões acadêmicas, viu na política uma arte de negociação submissa à opinião pública, enquanto que a magistratura oferecia um poder que prescindia tanto da negociação aberta quanto da opinião pública. Além disso, a hierarquia clara da magistratura também envolvia política, mas do tipo que mais agrada a Gael, aquela feita por poucos e a portas fechadas. Mas decidir-se não tornou o caminho mais curto nem mais fácil. Antes de passar no concurso público, Gael amargou alguns poucos anos de estudo, prestando trabalho subalterno para pessoas influentes. Mesmo assim, sem um nome de peso para abençoar sua carreira, Gael começou do mais baixo degrau da carreira, iniciando assim outra longa trajetória até firmar uma rede sólida de influências que lhe garantiu, finalmente, ascender ao posto de juiz titular de uma comarca de porte médio. Era o primeiro passo concreto para a tão sonhada posição de glória e poder que ele sempre soube estava à sua espera num futuro não muito distante. Mas nem tudo está sob o controle de Gael e há detalhes que o irritam profundamente, como, por exemplo, a reação dos pais. Quando Gael passou na faculdade de Direito, os pais orgulhosos mandaram fazer uma grande faixa de rua que estenderam na frente de casa e deram uma festa para parentes e amigos próximos. E no segundo ano do curso, quando anunciou que tinha conseguido seu primeiro estágio no fórum, o pai apressou-se em abrir uma garrafa de vinho caro guardada para ocasiões especiais e a mãe se esmerou em cozinhar seu prato favorito. Ele lembra que passou aquele jantar imaginando o tamanho da festa que seus pais fariam quando, ao invés de um mísero estágio, ele seria o próprio juiz. Mas não foi isso que aconteceu. Por alguma razão que Gael jamais entendeu, aquela vaga de estágio foi a última grande comemoração que seus pais fizeram diante das suas vitórias. Parecia que quanto maiores fossem as suas conquistas, menos os pais se importavam com ele e mais se voltavam um para o outro. Enquanto Gael procurava amizade de pessoas poderosas, seus pais procuravam roteiro para viagens de férias, para as quais ele não era convidado. Enquanto Gael se preparava para concursos de magistratura, o pai resolveu voltar a estudar e foi aprender cerâmica, e junto foi a esposa para fazer aulas de costura. Quando passou no concurso, os pais parabenizaram, mas sem vinho nem festas. Ele foi morar na comarca onde foi designado. 6 meses depois, quando voltou à cidade natal para visitar seus pais, descobriu a casa reformada, seu quarto transformado num ateliê de costura para a mãe e a edícula com churrasqueira transformada em ateliê de cerâmica. E quando a promoção lhe deu a titularidade de um juízo importante, parecia que seus pais eram incapazes de entender a magnitude do título. No jantar formal que ele ofereceu a amigos e conhecidos, os pais ficaram isolados em uma mesa, em silêncio na maior parte do tempo, de um jeito constrangido. Pior, essa distância fria acabou sendo observada por alguém que Gael queria impressionar, e então ele decidiu que a proximidade das duas cidades seria desculpa para tentar uma reaproximação. Foi assim que acabou por acompanhar a mãe em um sarau vitoriano, substituindo o pai que naquela noite estava com um grupo de amigos. E foi assim que Gael conheceu Agnes,
A anfitriã jovem e bonita, que não se impressionou nem com seus títulos, tampouco com sua boa figura, ao contrário de todas as outras jovens bonitas que repetidamente se oferecem e se desdobram tentando agradar Gael. Agnes o tratou com indiferença. E indiferença é algo que Gael não admite nem perdoa. Capítulo 3. Para Agnes, nada é mais prazeroso do que iniciar um novo dia degustando um café quentinho na sala íntima, sentada próxima à varanda, junto ao belo quadro a óleo de sua tia Eudóxia. A cada uma dessas manhãs, Agnes gentilmente oferece uma xícara de café para a imagem do quadro, como se Eudóxia estivesse presente, pronta para mais algumas horas de boa conversa. Nessa família tradicional, cada geração trouxe uma parente de personalidade excêntrica. As memórias, repetidas de geração a geração, atribuem um gene a ancestrais aventureiros que primeiro vieram para essa terra, depois ao bisavô que amava invenções bizarras e foi um artista plástico boêmio. E ainda que a maior parte dos familiares seguissem carreiras bem-sucedidas no comércio, desde jovem Eudóxia mostrou um temperamento artístico e diferenciado. Ao se tornar adulta, ela lutou por seus sonhos e levou em frente uma bem-sucedida carreira como pianista internacional, pontuada por paixões controversas que não raro iam parar nas páginas dos tabloides. Agnes amava a tia Eudóxia. Desde criança era fascinada com seu guarda-roupa exótico e elegante e, ao contrário de sua mãe, achava graça nos romances polêmicos da tia famosa e esperava notícias do próximo escândalo como quem aguarda as cenas dos próximos capítulos da novela preferida. O pai de Agnes achava Eudóxia uma má influência para a filha, e do ponto de vista dele estava coberto de razão. No final da adolescência, os pais de Agnes a incluíram em um programa de intercâmbio, 6 meses estudando em Londres. O que seus pais não previram foi que Eudóxia tivesse uma série de concertos na Inglaterra exatamente no mesmo período. Eudóxia e Agnes se descobriram almas irmãs e usaram todo o tempo livre para conversar e passear como fossem amigas de infância. Aqueles 6 breves meses mudariam a perspectiva de Agnes para o resto de sua vida. Eudóxia a levou aos saraus vitorianos ingleses, onde regularmente se apresentava, a espetáculos de óperas e concertos nos maiores teatros e catedrais da Inglaterra, e, entendendo o gosto da sobrinha, comprou para ela livros de literatura e arte steampunk e a apresentou a alguns amigos que incentivavam o movimento. Para a tristeza da família, quando Agnes voltou da Europa, não lhe restava nenhuma paciência para as tediosas reuniões com contadores, nenhuma vontade de traduzir contratos comerciais, nem qualquer curiosidade para com o que acontecia nas audiências trabalhistas de ex-funcionários. Mais do que um inglês fluente, Agnes havia descoberto um novo mundo cheio de pessoas que, como ela, amavam a música, as belas artes e a ficção. Para desgosto de seu pai, deixou a faculdade de administração por outra em artes e, aos 18 anos, publicou seu primeiro conto steampunk em uma coletânea dinamarquesa, graças ao constante incentivo da amada tia Eudóxia. 2 anos mais tarde, numa de suas conversas telefônicas com a tia, Agnes comentou da visita que fez a uma linda casa vitoriana situada nos arredores da cidade, em triste abandono. Meses depois, para sua absoluta felicidade, a tia lhe mandou como presente de aniversário de 21 anos os documentos da compra da casa, mais um valor em poupança para as necessárias reformas. Os pais relutaram com a ideia de que sua menina tão jovem fosse viver sozinha naquela casa grande caindo aos pedaços. Mas aos poucos se entusiasmaram com o projeto e até a ajudaram nas reformas. O que foi uma bênção, já que o dinheiro dado por Eudóxia acabou consumido na restauração da estrutura da casa, revista da fundação aos telhados,
pouco sobrando para a decoração das várias salas que se sucediam no imóvel. Um ano depois, com a casa habitável e medianamente mobiliada, Agnes mudou-se para sua própria residência, decidida a tornar-se uma bem-sucedida escritora steampunk. Capítulo 4. Agnes nunca soube o impacto que sua indiferença causou ao jovem juiz. Ela ignorou e em seguida esqueceu o filho da amiga. Para ela, Gael nunca significou nada além de um rapaz educado que, certa noite, fez companhia à sua idosa mamãe. Entretanto, para Gael, o episódio teve inusitada profundidade. Primeiro, porque ele se sentiu atraído por ela, e sua indiferença foi uma surpresa desagradável. Mas não era só. Assim que confirmada a ascensão ao cargo de titular, Gael imediatamente investiu suas economias para financiar a compra de um amplo apartamento na região mais valorizada da cidade, contratando um famoso decorador para mobiliá-lo nas tendências clean da moda contemporânea. O resultado lhe agradou e a residência parecia até mais elegante do que algumas das casas de seus pares. Porém, não chegava aos pés da arquitetura requintada, nem rivalizava com a coleção de obras de arte que decoravam a casa vitoriana de Agnes. E pior, não lhe passou despercebido a naturalidade com que Agnes transita nesse ambiente, demonstrando sem palavras que a sofisticação que ele construía com dificuldade passo a passo e as ostentações que adquiriu pagando centavo a centavo, para ela eram simples presentes que chegavam sem grande esforço. Dali por diante, a sensação incômoda o perseguiu. O episódio de uma única noite revelou a distinção de uma época passada que Gael invejou. Mas não havia nele mesmo nada que correspondesse àquele refinamento. E aos poucos, a inveja se transformou em rancor, seu desejo de poder acresceu traços de vingança, um ardor por extirpar do mundo a beleza, a cultura e o luxo de uma elite da qual ele se sentia excluído. Mas logo descobriu que não era o único. Sua personalidade contida e o indisfarçável foco nos próprios objetivos chamou a atenção de um grupo que trabalhava silencioso à margem das estruturas de poder, visando colocar indivíduos comprometidos com a causa nos cargos mais elevados das hierarquias de comando. Em algum momento, Gael foi discretamente convidado a fazer parte do clube exclusivo. A princípio, movido pela curiosidade, aceitou. Mas quanto mais conhecia, mais entusiasmado ficava, ouvindo as promessas de uma ascensão relativamente rápida a um poder quase ilimitado. A estrutura do grupo, de rígida hierarquia, exigia obediência cega às ordens dadas pelos superiores. Mas Gael gostava desse jogo, onde o poder tem estrutura de pirâmide e da certeza de que quanto mais alto se está, menor o número de pessoas a quem obedecer. Aos poucos, ele se entregou por inteiro ao comando do grupo. Não era difícil, apenas seguir diretrizes simples e ordens diretas, parte delas verbalizadas em inebriantes reuniões nos mais exclusivos e luxuosos hotéis ao redor do mundo, ambientes que garantem a Gael que finalmente ele integra um poderoso círculo de poder. Não sentia culpa nem responsabilidade pelas consequências de seus atos, afinal, apenas seguia as ordens e as compensações eram fartas. Nos anos seguintes, ganhou mais dinheiro do que pensava possível e foi promovido a cargos que, por mérito, jamais teria acesso. Capítulo 5. Agnes bebericou mais um gole do vinho doce, o olhar perdido vagando pelo jardim bem cuidado. O pensamento está longe, junto com a amada tia Eudóxia, que partiu deste mundo não faz 3 dias. Tenta esquecer, sem sucesso, do velório concorrido, das muitas homenagens
e de como a tia ainda estava tão bela, deitada entre as flores no seu sono eterno. E tenta lembrar, nostálgica, das inúmeras confidências, dos passeios alegres e do entusiasmo contagiante daquela que foi a sua melhor amiga. A casa parece estranhamente vazia. 5 anos antes, Eudóxia havia se descoberto portadora de uma doença grave com potencial debilitante. Assim que soube, Agnes imediatamente providenciou para que a tia viesse morar com ela, e tinha sido um período glorioso. Nem a idade, tampouco a doença, haviam afetado o bom humor e o entusiasmo de Eudóxia. Vencida a relutância previsível, ciente da necessidade de afastar-se dos palcos, foram 5 anos em que Eudóxia dedicou seu tempo livre e os bons dias que a doença ainda lhe permitiu para incentivar e motivar a sobrinha na realização dos seus projetos pessoais. Eudóxia tinha o condão de expandir horizontes de quem dela se aproximava. Os muitos livros de Agnes ganharam público para além dos leitores cativos de uma década, quando 2 de seus romances ganharam versão de animação computadorizada. Os saraus vitorianos deram lugar aos congressos steampunk, e a casa quase fica pequena para receber tantos convidados. Mas nem tudo agradou Agnes. Vitorianos e steampunks continuam sendo uma ilha dentro do mar de interessados em cultura, e por alguma razão que ela não sabe explicar, a visibilidade do movimento parece cada vez menor. É algo que não faz o menor sentido para ela. A cada ano, mais e mais pessoas interessadas nessa cultura, mas, ao mesmo tempo, é como se uma cortina de silêncio isolasse toda a produção antes mesmo que chegasse ao conhecimento do restante da população. São publicações que não têm alcance, mídias que quase não têm repercussão, como se a informação andasse em círculos viciosos, chegando sempre aos mesmos ouvidos. Por outro lado, Agnes sente que envelheceu. Não é algo que incomode quando está sozinha ou com amigos de longa data, mas perceptível a cada passo dado na direção de novos horizontes. Tornou-se comum ser apresentada a jovens profissionais com metade da sua idade, e a cada evento em que encontra seus novos leitores, encontra também conversas, gírias e costumes que nem sempre conhece ou acompanha. No próprio movimento steampunk, parece que a ficção científica agora ocupa mais lugar do que a perspectiva histórica, ao ponto dela mesma sentir necessidade de, aos poucos, reciclar e ampliar seus conhecimentos. Eudóxia ria de sua perplexidade, ensinando com humor que o envelhecer traz suas vantagens e que a arte de viver consiste em extrair o melhor de cada período. Estamos aqui só de passagem, dizia sempre. Mas para Agnes, a perspectiva da amada tia confronta com a realidade. Algo que não faz sentido e que ela não sabe definir. Uma percepção de que tinha mais visibilidade quando era menos conhecida e que a sociedade agora parece menos curiosa ou aventureira do que foi no passado. Tem a incômoda sensação de que paira sobre todos uma censura que, se existiu antes, não era tão clara nem tão ostensiva, ao menos no passado recente. Pela primeira vez na vida, Agnes sente solidão. Capítulo 6. Desanimada, Agnes se prepara para a reunião marcada pelo advogado com o desembargador designado relator no inventário de sua amada tia Eudóxia. Relutante, questiona a iniciativa, pois ainda que seja a inventariante, a confusão não lhe diz respeito e lhe causa asco a atitude oportunista dos querelantes. Eudóxia, que não tinha filhos, deixou o testamento. Mas Eudóxia, generosa, já tinha doado em vida boa parte de seus bens, como melhor lhe interessava,
tal como a casa vitoriana em que a própria Agnes reside. Assim, sobrou em testamento apenas uma fortuna pequena, doada às poucas pessoas que tiveram um papel relevante em sua vida e que, ao seu ver, ainda necessitavam de algum apoio financeiro. Agnes, sozinha, recebeu quase metade dos bens de sua tia, mas junto veio o cargo de testamenteira, para que distribuísse a lista dos pequenos quinhões às várias pessoas beneficiadas com a porção restante. Mas Agnes não estava preparada para descobrir como pessoas atribuem a quinhões de herança uma mensuração simbólica do amor dedicado a elas pela falecida. Em seu testamento, Eudóxia havia registrado uma pequena referência a qual gesto ou atitude feita no passado pelo beneficiário que agora ela agradecia de forma póstuma. Porém, muito longe da gratidão pelo legado, o que Agnes assistiu embasbacada foi beneficiários iniciando processos judiciais para questionar os quinhões determinados no testamento, dando-lhes interpretações próprias na tentativa de receber mais do que os outros. E como inventariante, cabia a Agnes tentar conciliar aos reclamantes. O que ela não sabe é que Gael havia cuidadosamente providenciado, pessoalmente, para que a confusão acontecesse e não se resolvesse até que a decisão chegasse em suas mãos. Administrou detalhes desde o primeiro momento que viu o nome de Agnes num procedimento cartorial, e foi por sua ordem que advogados da base da pirâmide do poder fomentaram medo e controvérsia entre pessoas que até então estavam bem felizes por serem lembrados na disposição póstuma. Alimentou rivalidades até que tudo chegasse às suas mãos, já em grau recursal. Sem que ninguém soubesse, nos bastidores, Gael antecipava um dia de glória. Os passos finais: obrigar o advogado da inventariante a marcar audiência neste exato dia e convencer o profissional a trazer a cliente algo improvável na rotina do causídico. Porque neste dia, retribuindo a gentileza de 2 décadas atrás, será Gael o anfitrião em solenidade que Agnes sequer sabe que irá participar. E antecipar, em sua imaginação, quais serão as possíveis reações da moça diante da surpresa do convite é um exercício de adivinhação que Gael faz com prazer. Capítulo 7. Agnes e o advogado chegaram com alguma antecedência no prédio dos tribunais superiores, prevendo o tempo necessário da fila de identificação e cadastramento obrigatório para todos que adentram ao recinto. Enquanto fornece dados e permite a fotografia de identificação, Agnes avalia a sensação opressora que o prédio transmite. É uma construção imponente no estilo dos anos 60 e influência Bauhaus, com fachadas de vidro, um pé direito de quase 3 andares e absoluta predominância de linhas retas nas paredes brancas e pisos de mármore. Qualquer lugar que olhe, o controle se faz presente. Dos policiais fardados na entrada ou passagem, nos longos balcões de identificação, nas câmeras de vigilância instaladas distantes poucos metros uma das outras, e o imenso pórtico com scanner corporal e esteiras que fiscalizam cada pessoa e seus pertences antes que acessem os elevadores. Agnes não saberia dizer quantos desses cuidados são realmente necessários e o quanto disso é apenas um subterfúgio para impor respeito e demonstrar autoridade. Seja como for, quando finalmente chegam aos elevadores, tudo que Agnes tem vontade é de sair daquele prédio o mais rápido possível. Os gabinetes das autoridades ocupam os últimos andares dos prédios, mas nem mesmo a vista ampla, com os sofás confortáveis da antessala, são suficientes para aplacar a frieza do ambiente. Desanimada, Agnes segue atrás do advogado, achando graça na iluminação automática do longo corredor, luzes que acendem sozinhas antecipando o caminho.
As salas, alternadas nas sempre idênticas portas dúplices, são identificadas com placas de letras douradas com o nome do desembargador que as ocupa. Quando o advogado abre a porta de um desses conjuntos, Agnes lê distraído o nome de Gael, mas não o associa a ninguém conhecido. Na sua memória, o episódio de 2 décadas atrás há muito já foi esquecido. Na recepção minúscula, o advogado conversa com a secretária, confirma a reunião agendada, depois se acomodam nas poltronas baixas e miúdas para a previsível espera. Já estão no final do expediente e nesses dias frios a noite chega rápida. Enquanto o advogado busca amenidades para uma conversa que preenche o tempo, Agnes avalia a decoração cuidadosamente preparada para dar continuidade ao clima opressor. A recepção pequena, sem janelas, com pouca ventilação, faz com que o visitante que aguarda não tenha lugar para ficar senão na área de passagem, servindo de incômodo a quem mais deseja entrar ou sair pela porta. E as pequenas poltronas, ainda que confortáveis, são tão baixas que quem aguarda vê-se obrigado a sempre olhar para cima, qualquer que seja o interlocutor com quem precise se comunicar. 15 longos minutos escoam lentamente antes que a secretária finalmente os conduza à presença do desembargador. Passam por 2 salas lotadas de mesas, computadores, assessores, até chegar na ampla sala luxuosa onde está lá o gabinete. Gael está em sua estudada pose de quem presta atenção concentrada em algo importante na tela do computador, sentado atrás da imponente mesa de mogno escuro. Levanta os olhos com um sorriso de enfado reservado aos advogados que o procuram e com um gesto convida o profissional e sua cliente a sentar. No teatro que se segue, nenhum dos atores conhece por inteiro a cena que está a desenrolar. O advogado toma a palavra defendendo os interesses de sua cliente e a intenção de conciliação para o litígio. Agnes mantém os olhos baixos, está incomodada, não vê razão para sua presença nessa reunião e o lugar só lhe passa sensações desagradáveis. E Gael faz um esforço para prestar um mínimo de atenção no que diz o advogado, porque toda a sua estratégia havia sido construída na certeza de que Agnes o reconheceria, mas ela não dá a menor sinal disso. Por fim, irritado, é o próprio Gael quem rompe o constrangimento, dirigindo-se diretamente a Agnes e se apresentando, não como desembargador, mas como filho da amiga dileta e alguém que já tinha frequentado a casa dela em um sarau vitoriano distante no tempo. Ele percebe que a surpresa de Agnes é genuína, mas a resposta dela apenas demonstra educação e indiferença. E indiferença é algo que Gael não admite nem perdoa. Mas para o advogado, homem inteligente e de raciocínio rápido, as poucas palavras são o suficiente para sinalizar o caminho da boa vontade do julgador. E ele quem diz as palavras que Gael preferia ouvir da boca dela. Ainda assim, é o suficiente para que ele pense rápido que se o trajeto não foi como esperava, pelo menos segue o sentido planejado. Gael decide continuar seu teatro. Olha a tela do computador fingindo receber uma comunicação. Então, displicente, convida o profissional e sua cliente a participar com ele de uma recepção que acontece em salão privado. Enquanto ele fala, todo o mal-estar de Agnes imediatamente se transforma em um pressentimento de perigo. É uma sensação intensa, pulsante, tão forte e nítida que dispensa explicações, só aponta que ela precisa fugir e que o momento é agora. Mas Agnes ouve, horrorizada, seu advogado aceitar com entusiasmo. No trajeto curto, ela pensa incessantemente em qual desculpa poderia dar para sair da enrascada o mais rápido possível. Logo entende que o advogado não lhe dará opção. Para ele, ser convidado a uma reunião exclusiva como esta traz benefícios profissionais muito além da conclusão de um simples inventário. De volta ao térreo, as enormes portas do salão principal estão abertas.
Perto dali, os ruídos da recepção indicam que os últimos funcionários já se retiram do prédio. É final de expediente, a tarde já se fez noite. Agnes ainda não encontrou uma forma elegante de se retirar, mas a sensação de desespero é tamanha que cogita simplesmente sair correndo e fugir. Garçons uniformizados transitam com bandejas de vinho e coquetéis caros, que Agnes sistematicamente recusa a despeito da insistência de Gael. O advogado tenta, sem sucesso, manter alguma conversa social com o magistrado ou com sua cliente. E em uma dessas tentativas, pergunta qual a razão do evento. Gael nem presta atenção no que diz em resposta, irritado que está em ver que Agnes cada vez é a mais resistente às suas investidas. Em momento algum, nas muitas vezes em que imaginou essa cena, ele cogitou que ela pudesse não se impressionar com a opulência dos mármores, com os caros vinhos importados, lagostas e caviar servidos com fartura. Pelo menos, agora, não há indiferença em seu olhar. Mas há medo. Nenhuma admiração, nenhum deslumbramento, apenas medo. Mas do que essa mulher tem medo, ele pensa, sem respostas. Então Gael responde ao advogado, seco e objetivo, que aguardam a chegada de um ministro da mais alta corte, diz o nome, e Agnes entende, com dor no coração, uma primeira razão para seu pavor instintivo. O homem aguardado é uma figura polêmica. Seu nome estampa regularmente as manchetes dos noticiários. Um homem que não respeita leis, que profere decisões controversas, que age com abuso de autoridade e, não raro, com crueldade. Só saber que sua presença é aguardada provoca uma vertigem em Agnes e é assim que ela tem uma ideia de como fará para sair dali. Sem pensar duas vezes, Agnes toca o braço do advogado, diz que não está se sentindo bem e simula um desmaio. Faz-o cair elegante tantas vezes repetido nas brincadeiras teatrais dos saraus vitorianos, mas apenas em pensamento profere a frase de época: "Oh, meus sais!" Talvez sua performance não fosse tão boa quanto necessário, mas o efeito surpresa completou as lacunas. O advogado assegurou nos braços. Um garçom correu a ajudar, e logo Agnes estava acomodada em uma antessala silenciosa, apartada do salão e da festa que prosseguia perto dali. Capítulo 8. Agnes murmura ao advogado, que continua não se sentindo bem. Pede que providencie um táxi para que ela possa voltar para casa. O advogado reluta. Diz ao garçom que traga um copo de água, já pressupondo que sua cliente levará consigo a única justificativa que ele tem para permanecer nessa reunião importante e exclusiva. Gael, um pouco mais afastado, escuta o pedido de Agnes e, profundamente irritado, caminha até o corredor escuro que liga a antessala e o grande salão. Nada está saindo como ele planejou, e Agnes é uma adversária ainda mais arisca do que ele poderia imaginar. Mas não há tempo para que Gael monte uma nova estratégia. Um homem se aproxima, faz o gesto secreto que o identifica no grupo de poder, traz na lapela um pequeno broche indicando um grau elevado da hierarquia. Parece que seu plano não está saindo a contento. Gael faz um gesto sutil de concordância desagradado. Devia saber que a eterna vigilância a que se submeteu não deixaria passar em branco uma estratégia mal sucedida, ainda que este fosse um assunto estritamente pessoal. O homem encosta na parede, displicente, e continua seu monólogo. Mas o fracasso é oportuno. A resposta agressiva trava na garganta de Gael. Odeia a palavra fracasso e, neste caso, sabe que ainda poderá reverter a situação, se não hoje, então em uma próxima ocasião. Mas, prudente, ele se cala e aguarda, com a obediência aprendida, o que mais este líder tem a dizer.
O homem olha fixamente para Gael, deixa o silêncio pairar por segundos dramáticos e saboreia a expectativa antes de recomeçar, falando em voz baixa. Temos um trabalho para você. Considere uma promoção. Mas ainda não havíamos decidido qual o seu prêmio. Assistir ao episódio veio bem a calhar. Gael sente a ironia que permeia a escolha de palavras. Isso o ofende e ele permanece calado. Estou aqui pensando que a submissão da bonita... O homem aponta com o queixo à porta da antessala. Seja um bom prêmio, não acha? O que ela significa para você? Gael está andando em terreno minado e sabe disso. Pesa as palavras e o tom de voz antes de responder. Muito pouco. Caso não saiba, sou um homem casado. A resposta não agrada ao interlocutor. Sim, eu sei. Um casamento arranjado e participei do processo de escolha. Acho que você não teve muitas opções. Uma nuvem perpassa os olhos do homem que murmura. Nenhum de nós, aliás. E continua. Muito bem, está decidido. Faremos seu prêmio em dinheiro como sempre. Gael, que não esperava uma capitulação tão rápida, interrompe o homem que já se preparava para sair. Não, espere. Talvez um meio termo? A mulher não vale um prêmio inteiro, mas um empurrãozinho também não seria má ideia. O outro sorriu. Chegamos a um acordo, então. Dê seu jeito e leve-a para a recepção do prédio. Sozinha, é claro, livre-se do advogado. Há algo que você precisa ver, e ela terá a honra de ver também. Depois disso, eu lhe garanto, essa garota vai lamber o chão por onde você passa. O grande líder reptiliano, capítulo 9. Agnes sente como se estivesse presa em uma teia de aranha, onde cada gesto de fuga aperta ainda mais a armadilha. Por pouco tempo pensou que havia se livrado do desembargador, mas ele voltou à antessala e o pesadelo continuou. Gael afirma ao advogado que o táxi de sua cliente já foi chamado e que ele mesmo irá acompanhá-la até a saída. E com um sorriso falso, sugere ao profissional que retorne ao salão e continue a usufruir do evento. Mais que rápido, o advogado acata a sugestão e despede-se da cliente com poucas palavras, deixando o caminho livre para que seja o que for que precise ser resolvido entre esse casal estranho, seguindo em frente antes que alguém mude de ideia. Depois dele, Agnes seguiu Gael pelo corredor de elevadores agora escuro, os passos fazendo eco no espaço vazio. Na recepção, nenhum táxi estava parado próximo das longas paredes em vidro. Mais adiante, no iluminado saguão de entrada, estavam 8 ou 9 homens bem vestidos em ternos escuros. Mesmo de longe, Agnes reconheceu fácil a fisionomia do polêmico ministro e mal conteve uma onda de pânico. Sem ter para onde fugir, querendo controlar o medo, tentou racionalizar a cena à sua frente a cada passo que os aproximava. Talvez fosse só uma coincidência, ela pensa, que o dito ministro estivesse chegando no prédio no mesmo momento em que ela saía. Mas era curioso que o homem permanecesse parado na direção da porta de entrada, enquanto todos os outros, igualmente parados, o observavam de alguns metros de distância. Mais uma vez, Agnes observou que o amplo saguão de entrada era 3 degraus mais alto do que o restante da recepção. Por isso, na cena que se desdobra à sua frente, o ministro parece pairar acima de todos, inclusive dela mesma. Também percebeu um leve ruído grave, baixo, quase imperceptível, que ressoava constante, criando um ambiente lúgubre. Tentando permanecer calma, Agnes racionalizou que o barulho podia ser o ar-condicionado. E havia um aroma sutil,
que não tinha percebido antes. Um cheiro fraco, desagradável, que de alguma forma fazia pensar em um animal predador. Gael se aproximou dos homens e fez uma saudação incomum. Os instintos de Agnes pareciam sirenes de alerta, mas para sair dali, ainda teria que atravessar o saguão e passar ao lado do polêmico ministro e do guarda-costas postado na porta de entrada. Porém, ignorando a presença dela, Gael deu 2 passos à frente e se posicionou entre os outros homens. E Agnes, estando 2 passos atrás, percebeu que juntos os homens formavam um semicírculo perfeito. Capítulo 10. Gael nem acreditou quando chegou no saguão e viu o grau de hierarquia dos homens reunidos. Muito menos esperava que nessa noite iria compor o círculo de uma grande cerimônia. Seu superior já o havia preparado para os rituais secretos. Ele sabia como se comportar e quão grande era a honraria. Mas em seu íntimo, tinha dúvidas se algum dia estaria entre os altos escalões desse poder. Seu próprio supervisor havia confidenciado com tristeza que ele mesmo jamais fora convidado a compor um semicírculo. O coração de Gael pulava de emoção, pensando que o simples fato de estar aqui já o colocava em uma posição superior ao antigo supervisor. Gael também sabia dos boatos muitos que cercavam a alta hierarquia. Havia histórias de bunkers subterrâneos que eram verdadeiros palácios, de equipamentos de alta tecnologia que nem mesmo a ficção mais desvairada havia concebido. E seu próprio supervisor comentou o boato mais controverso, que a elite da hierarquia não era humana, mas sim uma raça alienígena, reptilianos que viviam entre milionários e poderosos como a família real inglesa ou no Palácio do Vaticano. Gael nunca acreditou nos boatos, mas gostava de saber segredos. Calou suas dúvidas, nunca confrontou seus superiores, mas tinha curiosidade em saber se havia algum fundo de verdade nessas histórias repetidas. Olhos cerrados, começaram a entoar um mantra, um som tão suave como a respiração. A voz de Gael funde-se com a voz do grupo, um uníssono que parece contínuo, uma sensação de transe. Capítulo 11. Os homens estão de costas para Agnes, entoando um som contínuo, algum tipo de ritual. Um pouco mais longe no saguão, o tal ministro sorri para o que parece ser a subserviência de um bando de servos, um sorriso contido que demonstra desprezo, nenhuma alegria e não parece atentar para a presença dela. Sem fazer ruído, Agnes dá 2 passos para trás e ocupa um lugar próximo ao balcão imerso na penumbra. Ainda pensa numa rota de fuga, mas nem imagina qual seja o caminho para a saída dos fundos. Porém, para ela, a cena inusitada tem um efeito calmante. Os homens cantando mantras parecem encenar um teatro surrealista, mas não são mais estranhos do que quaisquer dos jantares vitorianos ou congressos steampunk que a própria Agnes está habituada a organizar. Só precisa entender o tipo de roteiro que desenvolvem aqui, uma observação facilitada pelo fato dela, aparentemente, ter sido relegada ao papel de uma plateia esquecida. Se não há como seguir em frente, então o jeito é andar para trás. Agnes já se preparava para procurar a saída dos fundos, no prédio desconhecido e entre corredores escuros, quando sente que a vibração do lugar está mudando. Aquele ruído contínuo, que pensou ser o ar-condicionado, está mais grave e intenso. Há uma espécie de ondas, não exatamente uma brisa, mas algum tipo de distorção do ar que deixa tudo nublado e fora de foco. Por mais uma vez, ela olha a estranha cena. Os homens de preto estão com ombros e cabeças baixas, entoam seus mantras marcando ritmo com movimentos do corpo. Enquanto isso,
No saguão de entrada, o ministro faz gestos lentos e contidos que lembram vagamente um exercício de Tai Chi Chuan. De alguma forma, Agnes pretendia ficar ali e assistir a cena, mas pressentiu que qualquer movimento seu naquele momento chamaria a atenção do homem que dançava. Então permaneceu imóvel, no aguardo da primeira oportunidade para sair sem ser notada. E assistiu, não sem curiosidade, quando o homem começou a se transformar. Primeiro, naquele ambiente desfocado, ele cresceu e se tornou mais alto. Depois surgiu a cor, o terno escuro transformado em manchas verdes, e havia textura. E quanto mais nítida ficava a imagem, mais alta e menos humana se revelava, até que não restou traço das feições do tal ministro. No seu lugar havia uma espécie de jacaré humanoide, talvez 3 metros de altura, igualzinho aos desenhos dos alienígenas reptilianos que povoam as páginas da internet. Em nenhum momento Agnes duvidou que aquilo fosse um holograma. Uma tecnologia impressionante, sem dúvida, mas ainda assim apenas uma tecnologia. Ela também não se impressionou quando os homens do semicírculo e os guardas-costas se ajoelharam, demonstrando respeito e medo. Ao contrário, e como fosse um respiro de toda a tensão que havia passado naquela tarde, a única coisa que Agnes pensou foi: se ele pode, eu também posso. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi a fantasia mais luxuosa que já tinha feito, aquela com que participou de um congresso steampunk 2 anos atrás. Lembrou com precisão da sensação e do peso das asas, de como a armação montada sobre o espartilho fazia com que o movimento fosse sentido junto com a respiração. Colocou emoção na imaginação e espiou sobre os próprios ombros. E assim como previa, viu as asas da fantasia formada nas suas costas. Agnes achou a brincadeira divertida. Saiu do imaginário steampunk e entrou nos cenários da mitologia. Desde pequena amava os seres fantásticos e essa era a oportunidade única de ser um deles. Então, sua imaginação transformou mecanismos em membros, as asas longas como as de um morcego. Seus pés se tornaram garras, a cabeça foi alongada, o corpo esguio tomou forma. Alçou 5, depois 6 metros, tomou para si todo o espaço entre o chão e o teto alto do saguão e abriu as asas. Foi de cima e do alto que ela viu a imagem do reptiliano aterrorizado, o semicírculo desfeito, homens de preto caídos no chão, arrastando-se para cantos e tentando fugir, tomados de pavor, pareciam formigas atabalhoadas. Foi intuitivo quando ela grasnou para a noite, e selvagem o prazer de ouvir o som da própria voz. Asas abertas, plena de poder, conheceu sua força. Então ela grasnou mais uma vez, e mais outra, aguda, um grito de guerra. O som atravessou a longa parede de vidro, que rachou. Primeiro um ruído, depois mais 2, 3, e então toda a parede veio abaixo, expondo a noite fria e escura. O reptiliano, desesperado, gritava ordens a seus guardas. 2 homens correram para um canto escuro do saguão, acessando algo escondido atrás do sofá largo. Agnes sabia, de uma forma intuitiva, que ali estava o aparelho que permitiu as holografias. Ela grasnou uma última vez, um riso de deboche. Capítulo 12. O ruído pesado dos vidros quebrando ressoou no prédio inteiro. Em instantes o saguão estava lotado de pessoas, todos estupefatos com o mistério da quebra súbita de uma parede inteira de vidros reforçados. Como cada vez chegava mais gente, não foi difícil para Agnes sair discretamente do prédio. Agora não precisava mais passar pela porta de entrada. Foi só atravessar a parede desimpedida, por via das dúvidas seguiu pelas sombras o máximo possível. Perto dali havia um ponto de táxi e 2 veículos aguardando clientes.
Com um suspiro de alívio, Agnes entrou no primeiro e, combinado o destino, passou o restante do trajeto ouvindo o motorista contar a sua versão dos fatos, de como primeiro ele ouviu uma ave agourenta anunciando o desastre que, na opinião dele, foi uma explosão em um atentado terrorista. O boato de um atentado terrorista também corria solto pelo prédio do tribunal, junto com mais uma outra dúzia de teorias, já que não havia nenhum dano sugerindo a existência de uma bomba ou explosivo e ninguém sabia explicar como todos os vidros poderiam ter rachado ao mesmo tempo. Por via das dúvidas, o prédio foi evacuado para a perícia. A primeira pessoa a ser retirada foi o tal ministro, que, com a popularidade em baixa e o índice de rejeição nas alturas, bem poderia ser o alvo e o motivo da confusão. Gael estava tão atordoado que já não conseguia mais raciocinar. O homem que o havia convidado para a cerimônia, quando ainda assustados no saguão, nem tinham se levantado e mal chegavam as primeiras pessoas, resmungou poucas palavras duras para que ele calasse sobre a presença da amiga na cerimônia secreta, depois desapareceu na multidão, assim como os outros maiorais presentes no semicírculo. Quando os policiais começaram a evacuar o prédio, Gael decidiu voltar para casa sozinho, como já era a sua rotina, mas dirigiu devagar, duvidando dos próprios reflexos. No dia seguinte, o tribunal emitiu uma nota atribuindo a quebra dos vidros a um defeito de fabricação potencializado pela mudança de temperatura. Nenhuma explicação foi dada para a ave noturna, cujo grasnado todos ouviram, ou sobre o ministro que se retirou sem ter cumprimentado ninguém.